Boa. Boa noite, boa noite. Legenda em inglês, que triste. Vamos começar a nossa aula. Como eu havia falado com vocês antes de começar a gravar, as notas do ADX foram lançadas. Eu lancei as notas há pouco. Eu tive um problema na hora do lançamento, na data que encerrou, foi no dia 6, né? Dia 16, me permito corrigir aí. E aí eu tive um problema no lançamento. Algumas notas foram vinculadas, outras notas não foram vinculadas. Então, primeiro problema. Agora, notas lançadas, todas as notas lançadas, trabalho, APS e prova. Então, eu não estou devendo notas da turma de teoria 2, que no caso é vocês. Quem tiver algum problema com as provas, me avise. Todo mundo tem meu número pessoal. Caso contrário, aí meu número pessoal para vocês. É só me mandar mensagem. Eu estou na rua fazendo campanha, então não estou mexendo com o celular quase. Então tem um monte de mensagem fechada que eu nem li ainda. Entendeu? Hoje eu vim para o escritório depois das 16 para poder resolver o problema de vocês com as notas, para poder fechar algumas coisas aqui do escritório que eu precisava. Então estou colocando em dia, mas até o dia 14 está extremamente corrido. Mas se tiver problema, me manda que a gente corrige. Né? Se alguém vê, todo mundo que fez as provas receberam as respostas que deram nas provas no e-mail agendado, e todo mundo que fez as provas recebeu as notas dos e-mails, né, pelo qual do e-mail vocês cadastraram. Lembrando que se você cadastrou o e-mail errado, você não vai receber a sua prova nem o retorno, né? Então, fica aí essa situação. Teve pessoas que até o nome aí escreveram errado, escreveram tudo juntinho. Teve gente da turma A que marcou que turma B marcou turma A, mas tá tranquilo, a gente conseguiu localizar depois aí, porque eu vi que estava faltando nomes, e aí eu fui verificando que eram os que estavam faltando das outras turmas. Então tá tranquilo, vamos nos ater a essa situação aí para a próxima prova, por favor. Em relação à disciplina, nós vamos começar agora dois períodos, nós vamos estudar dois teóricos, né, o Hart, que vai ser agora a unidade 3, nós vamos entender, um professor de Oxford, né, um liberal, um pensamento liberal, ele influencia diretamente a democracia norte-americana, a democracia britânica, por assim dizer. E depois nós vamos estudar um professor mais contemporâneo, chamado Ronald Dworkin, né? E em relação a esses dois filósofos que são extremamente contemporâneos, eu estou mandando para vocês, eu estou compartilhando, vou mandar o link aqui, peço por gentileza que depois passe para os demais colegas, né, que estiverem, para que possam buscar, né, ver, ler, tem muito material, né, sobre esses dois filósofos, esses dois teóricos do direito. Está aí o link, né, no Drive, do Google Drive. Peço por gentileza para pegar. Os slides que eu vou utilizar na aula estão também aí nesse material. Tem uma série de PDF, tem uma série de artigos que falam com dos temas correlatos. São temas que a gente vai viajar, né, vai dar uma viajada agora sobre eles, que a gente vai estar discutindo. Então seria interessante. Então, para as próximas aulas aí, eu ficaria extremamente honrado, né, se vocês puderem se preparar para a gente poder tentar discutir, para ver se a gente consegue fazer alguns debates sobre esses dois filósofos, né? O Kelsen, vocês fizeram a leitura lá, então vocês vão utilizar muito do que vocês leram na teoria pura do direito, né, do Hans Kelsen, vocês vão utilizar agora através do John Hart e... Vou cair aqui, voltei. Então, vamos fazer uma projeção de tela para a gente estar iniciando. O pessoal está entrando agora, o pessoal começou a entrar. Deixa só o pessoal acabar de entrar. Que eu... Vamos lá, vamos fazer a projeção de tela.
Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Só para curiosidade, está vendo certinho a apresentação? O que está aparecendo para vocês? Ok. Como eu estou aqui no escritório, então está me dando duas telas aqui de possibilidade. Ok, legal. Está a tela cheia ou está na tela, aquela tela dividida do PowerPoint, que eu não estou vendo aqui? Só me dá. Está a tela toda dividida? Então não está com modo de apresentação não, né? Ok. Ver se eu consigo colocar ela aqui. Então nós temos aí a imagem, que vocês estão tendo a imagem do Hart, né, a nossa tela de apresentação. Esse vai ser o primeiro filósofo. Se vocês me derem a honra aí e quiserem acompanhar, vocês podem estar pegando no material que eu encaminhei para vocês. Ok? Peguem no material e a gente vai discutindo. Tá bom? Primeiro ponto, né, para a gente poder tentar entender esse Hart, né, a gente tem que pensar quem que é o sujeito, de onde ele vem e o que ele busca, tá apresentando, o que ele busca, tá transmitindo, por assim dizer, para toda a sociedade jurídica, né? Então, o Hart, ele é um liberal, né, um professor de Oxford, né, ele é liberal, e ele tem alguns escritos, por exemplo, sobre... ele é contrário à pena de morte, ele é contrário à perseguição das pessoas em decorrência da sua preferência sexual ou da sua orientação sexual, né? Melhor até falar orientação do que preferência, né? Ele é a favor do aborto, entre outros temas. Então ele é um cara extremamente liberal. Então, assim, e além dele ser liberal, o Hart, ele é um defensor convicto, tá, da democracia. E aí eu gosto até de falar, quando fala de democracia, eu gosto de falar que nós não vivemos numa democracia. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, porque nós não somos livres. E aí o Hart, ele defende exatamente isso, a questão do mínimo, a intervenção mínima do Estado, a figura mínima do Estado e a liberação da sociedade para a sociedade agir conforme os seus anseios mais íntimos. Né? E assim como o Kelsen, ele vai ter a concepção do direito vinculada ao Estado democrático e os valores da tolerância e da liberdade. E aí vem o ponto, né, o contraponto. Na diferença em relação ao Kelsen, ele vai construir uma teoria normativista com base no quê? Com base na filosofia de Immanuel Kant. Né? Vocês estão tendo aí aula de filosofia, antes da minha aula foi o professor de filosofia que estava com vocês. Não acredito eu que vocês já devam ter trabalhado sobre Immanuel Kant, e dentro de Immanuel Kant possivelmente vocês tenham falado sobre o texto dele, o que é ilustração, ou racionalismo, iluminismo, não é o que é iluminismo, né, que é aquela evocação para se admitir, para se aceitar a condição da sua maioridade, das suas responsabilidades. E o Hart, ele vem trazer isso aí, ele tem a base, né, do teórico Kant, do filósofo Kant, e ele vai buscar fazer o quê? Ele vai tentar aprender, né, os aspectos formais do direito e aqueles conceitos comuns a qualquer sistema jurídico. Ele vai se propor, então, a criar uma teoria do direito, da qual ele denomina como sociologia descritiva. E aí já dá para entender só pelo nome, né? Sociologia. Socios, logo, o estudo da sociedade. Então, é uma visão um pouco mais o quê? Uma visão um pouco mais humana, levando em consideração os valores, os anseios da sociedade e as transformações sociais que permeiam a vida, né, do nosso grupo, né, quando a gente passa a viver em grandes grupos, em grandes cidades, em grandes centros. Então, assim, é algo extremamente interessante para a gente poder estar pensando. Né? Então, vem o ponto, né? O que esse Hart ele vai procurar descrever? O que esse Hart ele tenta mostrar? Ele tenta mostrar a questão do jurista, a pessoa comum com o uso da linguagem, e a justificativa para poder estudar esse direito. Tá vendo os errinhos aí, me desculpem. Agora que eu vi aqui que eu não tinha nem percebido, eu tenho que depois fazer umas correções. E é interessante a questão da sua originalidade.
O Hart, ele se apresenta com teorias inéditas, né? Ele tem um aspecto da originalidade, é algo muito raro no meio que nós estamos envolvidos. No meio jurídico, na verdade, você não cria nada novo. Você vai pegar teorias constituídas no século XVII, no século XVI, no século XVIII, XIX, e vai fazer um processo de adaptação, um processo de condicionamento à realidade contemporânea hoje do século XXI, do século XX e XXI. E o John Hart, ele vem apresentar, ele vai trazer alguns instrumentos dentro dessa filosofia analítica, como ele utiliza o pensamento, né, do Immanuel Kant. Ele vai trazer esse pensamento aí analítico, que tentando permitir, né, tentando equilibrar o significado das expressões e também entender melhor o funcionamento das instituições sociais, em particular o direito. É interessante a gente pensar, né, na figura do Hart, embora ele seja um teórico novo, né, um filósofo jurídico novo, é interessante a gente pensar pelo momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo num período aí da pandemia. Dentro do período da pandemia, nós fomos obrigados a nos adaptar a uma realidade que antigamente era vista como normal, né? Alguns dizem que nós entramos num novo normal, e ao mesmo tempo nós tivemos que flexibilizar uma série de direitos para que a sociedade ela pudesse minimamente continuar no seu percurso, na sua caminhada. Então hoje nós temos os trabalhos em home office, né, que tá, né, quase todo mundo. Nós tivemos uma evolução, a grande maioria das pessoas retornando aí para suas casas, exceto para os seus trabalhos, desculpa, exceto aqueles que são do grupo de risco. Veio o período da política, muitas cidades, muitos estados que estavam em lockdown praticamente, estavam fechados por conta da pandemia, se abriram, né, para a vida social, para o desenvolvimento da economia e do comércio, não puderam abrir, porque a epidemia ela era algo séria, algo severa, mas foi só chegar o período das eleições, né, prorrogaram, inclusive, as eleições para o dia 15 de novembro, algo que eu entendo como errado, deveria ter mantido o dia 5, o primeiro domingo de outubro, não precisava ter feito essa emenda aí, podia ter mantido, os políticos se adaptassem, era uma forma até de economizar dinheiro, não precisaria gastar tanto dinheiro. Então, nós abrimos, e eu tenho muito receio, por exemplo, aí, pautando aí nesse direito, na percepção do funcionamento da instituição social, que por conta dessas eleições, como todo mundo indo para a rua, né, principalmente os candidatos a prefeito, fazendo as caminhadas com aquela multidão de pessoas, né, mesmo que utilize máscaras e tudo mais, fico muito no receio que lá para o dia 20 venham fechar novamente as nossas atividades comerciais, venham fechar as nossas cidades, com uma possível segunda onda aí de Covid chegando. É interessante discutir isso, porque ao mesmo tempo nós temos, por exemplo, uma briga entre o Estado de São Paulo e a União em relação à aquisição de insumos, né, a aquisição da vacina, né, da suposta vacina para a Covid. Isso aí também ela é extremamente interessante. De quem é a competência? O que é triste, Fê? Momento. O que é triste, Fernanda? Você falou aí. Fê? Não? Então, assim, São Paulo, né, tem aquela briga, São Paulo quer que se compre as vacinas da China, o governo federal não quer, tem as suas razões, entendo as razões do governo federal, entendo as razões do Estado de São Paulo, mas o ponto principal, será que nós vamos ser obrigados a tomar essa vacina? Será que todo brasileiro vai ser obrigado? Será que... Boa noite, Anara. Será que nós seremos obrigados a vacinar? Bom, aonde que está a liberdade do cidadão de dispor, né, o direito do cidadão aí? Vai acabar e vai virar isso aqui, vai virar o quê? Um processo de judicialização. Daqui a pouco, quem vai decidir se a vacina vai ser obrigatória ou não vai ser o Supremo Tribunal Federal.
Assim como o Supremo Tribunal Federal tem feito em todos os outros assuntos, né? Tem entrado, tem interferido, tem suplantado, ultrapassado a sua competência aí, inclusive ultrapassando as competências constitucionais e legislando, né? Pois não, O Fernando? professor, desculpa, eu caí aqui. Eu falo assim, é no momento que para todo mundo estar unido, né, em prol da vacina, da melhor vacina, da gente Sim, comprar a melhor vacina, e essa vacina realmente ser eficaz, a gente está brigando, está vindo uma briga política, né, em prol de nada, porque sim. isso só tem resultados negativos, né, e pode... Quantas pessoas já morreram, né? Quantas vão precisar morrer mais por causa de uma briga política, né? E você imagina, Desnecessária, sem concordo com você. precedentes. E aí você acabou de falar uma palavra legal, comprar a melhor vacina. E qual que será a melhor vacina? Aquela que já tiver sido testada, né? Aquela que é conhecida como eficaz. Você imagina só, imagina se vai ser obrigado. Eu sou advogado particular, eu não sou advogado do Estado. Eu litigo contra o Estado. Então imagine só, Fê, vou pegar sua fala aí. Imagine que a União ou o Estado determine que a vacina seja obrigatória. Todo mundo tem conhecimento que uma vacina está dentro do direito, não estou fora do direito não, viu pessoal? Todo mundo tem entendimento que a vacina é um vírus com menor carga, eu acho que tem um nome técnico, eu não sei qual que é o nome técnico, me fugiu a cabeça, inóculo, alguma coisa assim. É É carga maior viral. carga viral Isso, é uma menor carga inoculada. viral, né? Isso. Ela tem uma menor carga viral. Então imagina só, mas querendo ou não, é uma carga viral. Então imagine, por exemplo, que o Zé das Couves, o Tício, o Tércio, né, no direito civil, você tem, normalmente os professores de direito civil utilizam eles aí. Você imagina que esse sujeito ele tenha algum tipo de problema, qualquer que seja. Mas ele está bem, ele está sadio. Aí ele toma a vacina. A vacina é obrigatória. E ao tomar a vacina, ele adoece e morre. De quem é a responsabilidade? Nesse caso, do Estado que o obrigou a tomar, né? E aí o que vai acontecer? Aí o Estado vai sofrer Processos judiciais. processos judiciais, isso mesmo. É igual Então, acontece na empresa, né? exato. Se tornar obrigatório, dependendo do que torna obrigatório dentro da empresa, você acaba tendo que depois responder judicialmente por aquela obrigação, que pode ser, às vezes, para salvar a vida, mas, ao mesmo tempo, pode Pode gerar prejudicar, exato. isso. Então, qual que é o ponto? Vai ser doideira se for obrigatório, concordo, Aninha. Ana Cecília, concordo contigo. Eu, particularmente, eu não vou tomar. Eu não tomo nem essas vacinas de gripe. Eu vou tomar a vacina de Covid? Nem jeito nenhum. Eu, Cristiano Henrique Pires Lacerda, não tomarei. Entendeu? Então, assim, você tem essa. Deixa eu ver lá, Júlio abriu aqui, eu não vi o que o Júlio colocou. Vocês têm que abrir o microfone, gente, falar comigo. Eu ficar lendo, não dá. Mas e se a eficácia, a validade e segurança forem comprovados pela Anvisa e o sujeito apresentar um atestado que comprove que ele não deva tomar? Mas se ela é obrigatória, aí você vai ter que começar a criar regras de exceção, né, Júlio? Você vai ter que criar regras de exceção. Ah, a pessoa que tem tal doença não pode, tal. Então já não é obrigatório, então você já tem seletivo, é igual ao aborto. O aborto, para todo caso, ele é proibido, ele tem 3 exceções, né? Estupro, risco de vida para a mãe e anencefalo, por exemplo. Fora isso, o aborto ele é proibido. Então, assim, você começa a criar regra de exceção. Tá? Então, você tem. Tá vendo? Olha como é que é interessante a gente começar a discutir o hard, né? A figura do hard, ele se encaixa perfeitamente no momento que a gente vivencia. Né? Então, por isso que eu gostaria que vocês lessem nesse link que eu mandei para vocês. Por que não tomar, Luísa? Ô, Luísa, bom, é uma situação pessoal. Eu, Cristiano, eu não tomo vacina de gripe. Tá? Primeira coisa, a gripe é um vírus. Vírus é mutante. Né? A cadeia do RNA dele é mutante, ela se modifica. Então ela, tanto é, por exemplo, você não tem uma... Eu contra a vacinação? Não. Eu sou contra a vacinação obrigatória. Ok? Eu sou contra a vacinação obrigatória. Você disponibilizar a vacina, é igual o Júlio colocou, a vacina que for reconhecida,
que a vigilância sanitária, que a Anvisa, né, que as autoridades estatais brasileiras, ela liberar, ok, entendeu? O Ministério da Saúde, a Anvisa, etc e tal. E aí, sim, controlar, né, controlar a população, você vai ter que passar em casa, você vai ter que, sabe, é meio... Por exemplo, eu não tomo vacina, Cristiano, eu não tomo gripe de jeito nenhum, eu não tomo, minha esposa não toma, eu não vacino, gripe, eu não vacino meus filhos, só se for obrigatório, cachumba, sarampo, essas coisas, agora de gripe eu não dou, porque é vírus. Você sabia que a vacina da gripe que você toma esse ano, de 2020, é relacionada à cepa do ano passado, que é os vírus que aconteceram no ano anterior, que os novos vírus que aparecerem, você não está imunizado, ou seja, você está se contaminando com o vírus do passado para você não tê-los, mas os novos vírus que aparecerem você vai ter. Você entendeu? Então, assim, tanto é que tem gente que toma vacina da gripe e ainda se engripa, porque é um novo vírus, ele é mutante. E o coronavírus, a Covid, é um vírus. Então, eu acredito que vai acontecer. Então, vai mudar ano por ano. Então, é melhor você deixar. Quem tiver ruim mesmo vai morrer. Desculpa, tá? Tô falando assim. Mas é igual gripe. Teve uma pessoa que escreveu aí. Vai acontecer. Então, assim, essa ideia do hard, ela é legal pra gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque ele busca tentar estudar o direito, estudar a sociedade, com esses funcionamentos das instituições sociais. Né? Então, o hard, ele nos apresenta. Então, assim, dentro da prática jurídica, a gente vai encontrar, ou seja, não é incomum se deparar com decisões ou sentenças judiciais que são de característica subjetiva, né? Que vão acabar apresentando o quê? Opiniões e crenças dos juízes, né, dos vinculadores, e às vezes está desvinculado de um conteúdo legal, de um conteúdo normativo. Vamos ver aqui quem escreveu isso. Ô, Cristiano. Pois não. E tem até uma questão assim que eu acho que é de dever público, né? Então, por exemplo, quando você está imune, sua imunidade ela está alta, a chance de você pegar qualquer doença ela é muito baixa. Sim. Então, eu acho assim, tem até relatos aqui de países fazendo hortas comunitárias. Então, por que no momento como esse eu incentivar uma boa alimentação, eu incentivar hortas comunitárias, eu incentivar que o sistema imunológico das pessoas eles melhorem ou aumentem, do que ficar incentivando doença, entendeu? Porque isso é um incentivo à doença. E aí você tem lá um monte de gente que é dependente de Bolsa Família, dependente de dinheiro do Estado para sobrevivência, né? Que depende de um monte de coisa para poder colocar comida na mesa, mas que tem também um monte de outras coisas, outras possibilidades de melhorar esse sistema imunológico. É isso que eu fico revoltada. Não, sim. Então, assim, você tem os comentários aí. Ô, Júlio, eu vou até dar essa sugestão sua para o pessoal da Rede Docton, para ver se eles convidam um virologista para poder, né, um expert em saúde, para poder fazer o debate. Né, dentro desse ciclo de palestra, seria extremamente interessante, concordo com você. Então, assim, tem algumas situações. E também aqui no Brasil, concordo com você, Angélica, aqui no Brasil a gente não tem prevenção. E aí, completando, e muita grana por trás, concordo com você também. E completando aquilo que a Fernanda colocou, só para poder finalizar esse ponto e a gente partir para o hard, quando você fala de imunidade, você está falando, além da alimentação, você está falando da pessoa estar bem. E para ter uma imunidade legal, a pessoa tem que estar em atividade física. Mesmo eu sendo gordinho, por exemplo, tem que fazer uma atividade, mesmo que a pessoa continue gordinha, tem que ter movimento, ela tem que estar feliz, ela não pode estar em condição de depressão, né, deprimido, por assim dizer. Não falou depressão, doença, mas estado depressivo, ela não pode estar em estresse. Então, você manter uma pessoa dentro de casa, fechado, sem receber vitamina D do sol, sem fazer uma atividade física, a pessoa ali, ela vai criar, né, ela vai criar uma condição, na verdade, prejudicial, né, que acaba que o vírus, ele maximiza a sua potencialidade. Eu posso falar um pouquinho, porque o meu mestrado é em meio ambiente e sustentabilidade,
tá? E eu tive que estudar epidemiologia, eu tive que estudar dentro da epidemiologia a questão de transmissão por vírus, bactérias e tudo mais. Então, um pouquinho disso aí eu entendo, eu não sou especialista, eu não estou dando pitaco, mas eu, né, tive que estudar um pouquinho sobre isso, para poder compreender a dinâmica ambiental, tá? Então, tudo isso aí está dentro, tudo isso aí se engloba, ok? Então, voltando aqui pro Hard, ele levanta essa situação por quê? Por causa dos posicionamentos. Nós tivemos uma decisão recente que a gente pode estar discutindo, que é a do ministro Marco Aurélio Mello, né? O ministro Marco Aurélio Mello nos fez um favor por uma decisão que é padrão dele, infelizmente, nesse aspecto, embora eu particularmente eu goste dele como ministro, eu gosto dos votos dele, eu gosto do posicionamento dele, mesmo que ele seja o voto vencido dentro do Supremo, né? É um cara que tem um conhecimento, uma visão muito boa, muito positiva e um posicionamento muito, muito adequado quando ele coloca, assim como o Gilmar Mendes, embora muita gente não goste. Mas nesse aspecto, quando ele coloca para poder liberar as pessoas de cárcere, né, ele tem um padrão que é estandarte. E recentemente foi liberado aí um sujeito de alta periculosidade, né, ligado à sua opinião, que nesse caso desvinculou, de certa forma, de um valor social, que é a segurança jurídica, a segurança social. Tanto é que esse sujeito aí, liberado, ele se foragiu, né? Então, assim, e outras situações a gente vai encontrar em sentenças judiciais, em decisões dos tribunais, ou até mesmo em acórdãos, né? Você vai encontrar em acórdãos opiniões e crenças dos juízes. Para isso, basta ver o processo das fake news, né? O processo que o ministro Alexandre de Moraes é vítima, o ministro Alexandre de Moraes é relator, o ministro Alexandre de Moraes é julgador, e o ministro Alexandre de Moraes é o inquisitor, né? Então a gente encontra situações incomuns, né, dentro da prática jurídica, que suplantam, né, porque tem uma característica meramente subjetiva e desvinculada aí do conteúdo legal. E o Hart, ele vem discutir exatamente isso, tá? Não raro também são as alegações de que determinado ato legislativo atende somente aos interesses do grupo minoritário que o produziu, razão pelo qual se diz que tal ato é subjetivo, né? Eu tive a felicidade de receber o apoio de uma enfermeira daqui de Patinga, né? Todo mundo né, eu comentei com vocês, eu estou em campanha, sou candidato a vereador aqui, e essa para felicidade, essa moça me deu apoio por uma característica, ela é uma travesti, né? E aí eu conversando com ela, depois eu fui conhecê-la pessoalmente, conversando com ela, falei com ela, olha, eu particularmente, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou a favor da ideologia de raça, todos nós somos humanos, então nós devemos respeitar todo mundo, eu não tenho que ter tratamento diferenciado. E muitas das vezes as pessoas elas não conseguem compreender que o ser humano ele tem interesse pela felicidade, ele tem que ser preservado na sua felicidade. E ao ser preservado na sua felicidade, ele tem que ser respeitado. Então a máxima do direito é: seu direito acaba no momento que inicia o direito do outro. Então o respeito ele tem que existir independente da orientação, independente do gosto, independente da cor, independente da religião. Isso é um ponto, isso vem uma coisa do cidadão, isso é coisa da pessoa. São necessidades humanas básicas. Legal, Fernando, obrigado pela complementação aí. E aí quando a gente pensa em criar leis, que é o que tem acontecido no Brasil, eu acho, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele criou o crime de homofobia. Eu particularmente acho errado, porque quem deveria criar o crime de homofobia, ou legislar sobre isso, seria o Congresso Nacional. Mas como o Congresso não fez, o Supremo fez, ok, legal, porque tem essa situação. Mas, e nós temos uma série de outras condutas em relação, por exemplo, às pessoas que são hétero. Então, a gente tem que começar a questionar por que você está legislando apenas para o grupo que é homossexual, por exemplo? Por que não legislar também para o grupo que é hétero? Então, vamos falar melhor. Por que não legislar para toda a sociedade? Fala, Rayane. Então, professor, isso, né, como muito ligado com o artigo 5º, né, da Constituição, né? Sim. Se todos são iguais, então não é justo, né, não é certo haver leis para determinados tipos de pessoas, né, independente que seja racial ou questões de gênero. Sim. Eu também sou bem contra, né?
Tipo, se a pessoa ela busca igualdade dentre todos na sociedade em relação da sua sexualidade, não tem lógica nenhuma ter leis que favorecem só homossexuais, Sim. sendo que se a pessoa busca que não ser julgada por isso, a lei tem que ser igual para todos. Então, assim, o posicionamento seu é extremamente legal, por exemplo. Eu, Cristiano, tá? Aí é uma opinião pessoal minha. E eu gosto de... Eu jogo umas coisas meio polêmicas para a gente poder dar uma movimentada. E eu adoro, viu? Faço favor de intervir, igual você fez aí, igual a Fê fez também. Mas, por exemplo, a questão das cotas raciais. Eu, Cristiano, eu entendo que nós temos uma grande dívida com as pessoas, com a comunidade de origem africana. Eu, Cristiano, acredito nisso. Porém, essa dívida, ela é transmitida para todo cidadão brasileiro. Eu tô aqui, tô conversando com você, Rai, tô vendo aí sua foto, você é uma mulher preta, uma mulher de fibra. Eu tô com a cutis mais clara que a sua. Eu sou branco para todos os efeitos. Só que o meu bisavô é um negro alforriado. Por conta da lei do ventre livre. Então eu tenho dentro da minha carga genética, assim como 90% do povo brasileiro, origem africana. Porém, por conta das nossas misturas, eu tenho a minha cutis, eu tenho o meu tom, com a ausência de melanina. Eu não sou negro, eu não sou preto. Eu tô mais branquinho, mais pardo. Na verdade, eu tô andando, eu tô parecendo pardo. Mas eu sou branquelo. Só que eu tenho beição, eu tenho narigão. Né? Vamos falar assim, que são características que o povo africano tem. Lábios carnudos, nariz mais protuberante. Entendeu? Então, assim, por que não fazer, ao invés de falar de carga racial, por que não falar de questão de origem econômica? Né? Então, assim, porque você tem branco pobre, preto pobre. Né? Então, professor, só te interromper de novo. Esse assunto me atrai muito, né? Porque eu sou negra. Sim. Por isso não sou a favor das cotas raciais. Estamos escrevendo um artigo sobre as cotas sociais como bem mais eficiente, né, no país todo, porque entra também, né, a parte do artigo 5º, né, que eu gosto muito dele, porque dá para você usar ele contra-argumentar sobre várias coisas, né? Sim. E eu acho, assim, que as pessoas não devem ser diferenciadas pelo tom da sua pele, né? Porque isso vai acabar gerando mais preconceito. Sim. Eu também penso dessa forma. Qual que é a diferença do Cristiano para a Rayane? Qual que é a diferença da Rayane para Ana Cecília? Qual que é a diferença... Tô vendo aqui, aí tá o problema das fotinhas, tem que ficar procurando fotinha aqui. Qual que é a diferença da pessoa que tem a cutis escura, daquele que tem a cutis amarelada, daquele que tem a cutis branca, daquele que tem a cutis bronzeada? Não tem diferença nenhuma, gente. É interessante discutir isso aqui porque é o aspecto social. Eu tô vendo aqui que a Angélica, né, não se manifestou, mas escreveu, mas que tem que ser feita, porque a lei ela não é justa. Ela está no papel, mas ela não é aplicada. Sim, mas quem que tem que fazer a lei funcionar? Somos nós. Vocês são os novos operadores do direito. Eu sou um operador do direito. Somos nós que temos que fazer com que a lei funcione, com que a lei seja aplicada para todo mundo. Só a título de informação, que é para contribuir aqui, que tem me feito muitíssimo bem, por exemplo, fazendo a minha campanha, andando aqui na minha cidade, porque quem está andando sou eu. Está andando eu, minha esposa, minha sogra, um dos meus sócios e um cliente aqui que é um grande amigo meu. Nós 5 estamos andando durante a semana e nos finais de semana agregam algumas outras pessoas voluntárias para estar andando. Né? Todo mundo andando comigo de forma extremamente voluntária. E várias vezes que eu abordando cidadãos aqui,
eu escutei uma coisa que eu fiquei extremamente perplexo. Aí vem casar com você, Angélica, do que você colocou. Todos nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, ele é universal, aqui no território brasileiro. Então, se você é atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, você não vai ter despesas, porque a carga tributária que o Estado arrecada, ela custeia essas despesas. E aí, não foi um nem dois, foram vários cidadãos aqui. Aqui em Ipatinga nós temos um grande problema, né, para quem é de João Malevade, para quem é de Juiz de Fora, talvez não conheça o Ipatinga. Ipatinga é uma cidade até relativamente grande, uma cidade com 300 e poucos mil habitantes. A previsão de receita de Ipatinga desse ano foi R$1 bilhão. A previsão de receita por ano que vem é de 1 bilhão e 200 milhões. É uma cidade industrial. O porte parecido com... é maior do que João Malevade, é um porte parecido com o de Juiz de Fora. Só que Juiz de Fora ela tem mais incrementos, ela é mais gerida, ela é melhor administrada, por assim dizer, porque tem uma série de estrutura. Aqui em Ipatinga nós não temos, infelizmente, um hospital público. Aqui você tem um pronto-socorro que eles falam que é hospital. Você tem uma UPA apenas para toda a cidade, que atende ainda as cidades da microrregião aqui do Vale do Aço. Você tem um hospital, que é um hospital ligado à Usiminas, que é a siderúrgica aqui, a siderúrgica mãe aqui da cidade. E aí, conversando com várias pessoas, algumas pessoas reclamando, né, falando das propostas que eu tinha, que eu visualizava para a saúde, e alguns cidadãos falando o seguinte: olha, eu estava no posto de saúde, me mandaram para a UPA, eu fui para a UPA, me colocaram dentro de uma ambulância e me levaram para o Hospital X, que é o hospital daqui de Ipatinga. Não vou citar o nome, né, mas é o único hospital daqui de Ipatinga. E aí eu cheguei nesse hospital e fui atendido. E na hora que eu saí, eles me entregaram uma fatura de quase R$7 mil, querendo que eu pagasse. Um outro vira e fala assim: eu estava dentro do SAMU, eu sofri um acidente, eu caí, o SAMU me conduziu para esse hospital e falou: olha, você está indo pelo SUS, se eles quiserem te cobrar, não pague, você não tem que pagar. Olha o absurdo, né? Olha o absurdo. E esse hospital, ele recebe verba para que o pronto-socorro ele seja mantido através do Sistema Único de Saúde. É o que vocês estão colocando. A nossa lei, ela precisa o quê? De pessoas para fiscalizar, e vocês, né, são os neograduandos, né, vocês estão se graduando aí, vocês irão promover essa fiscalização, eu promovo essa fiscalização. Nós que somos operadores do direito é que vamos garantir, que a legislação seja efetivamente aplicada. Se não houver operadores do direito como nós, se nós não possuímos, gostei aí, pulso firme para fazer com que a legislação seja cumprida, aí sim nós viveremos o quê? Nós viveremos no caos. Nós viveremos numa balbúrdia, nós viveremos num estado onde nós temos leis maravilhosas, como a nossa Constituição e a nossa lei do Sistema Único de Saúde, por exemplo, porém, ela não é o quê? Ela não é eficaz, porque ela não é praticada na sua integralidade. Ok? Então, assim, é interessante esses aspectos abordados e difundidos pelo Hart por conta disso, né? Por conta dessas alegações aqui. E aí os temas são interessantes para a gente discutir. Eu não vou entrar, eu falo um pouquinho, mas eu não vou entrar tanto no meio para a gente poder continuar, ok? Professor, antes de você continuar, Pois não. Eu queria compreender uma coisa. Igual estávamos conversando sobre as cotas raciais. Correto. Se na Constituição tem um artigo, né, que todos são iguais perante a lei distintos de qualquer natureza, como que eles conseguem criar uma lei que, querendo ou não, ultrapassa por cima desse artigo, que seria a lei das cotas, né? Sim, sim. E as leis que favorecem algumas pessoas pelo seu gênero, né? Ô, Rai, vou virar para você, Rayane, e vou falar uma palavra que talvez você vai entender. Equidade. Entendeu? O problema todo, ou a solução toda, por assim dizer, está nessa palavra, equidade. Equidade, que sintetizando a fala do Rui Barbosa, é tratar iguais com igualdade e tratar desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quando nós pensamos no tratamento diferenciado, é por conta das necessidades diversas. Por exemplo, por que nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que nós temos um Estatuto do Idoso? Por que nós temos uma Lei Maria da Penha?
por conta da equidade. É óbvio que existe violência contra o homem. É óbvio. Só que eu não preciso criar uma lei Zé Pinto. Desculpa. Eu não preciso criar uma lei Zé Pinto. Porque o volume de homens que sofrem violência doméstica praticada pela esposa não é tão grande quanto a violência doméstica sofrida pela mulher em decorrência do homem, da ação da conduta do homem. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que a mulher, ela sofre mais do que o homem. Por que a mulher se aposenta mais cedo? Porque a mulher, além de trabalhar no mercado, ela tem uma sobrejornada. Ela cuida da casa, ela cuida da criança. Por isso que a mulher aposenta mais cedo do que o homem. Então, esse princípio da equidade é o que permeia e acaba autorizando a criação de leis. Leis essas que muitas das vezes a gente questiona e julga como sendo leis que não deveriam ter sido editadas. Mas há esse princípio dentro da nossa ordem estatal, da nossa ordem democrática de direito. Então é essa lei que suplanta, né, que acaba, muitas das vezes, fazendo com que esse ideal de igualdade ele não seja levado à risca. Porque igualdade, 1 mais 1 é 2. Equidade, 1 mais 1 nem sempre vai ser igual a 2. Porque se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro e dar para você, e pegar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e dar para uma outra pessoa, é uma garrafa. Mas o volume é diferente. A atuação do Estado é para poder equilibrar. Por que existe um Bolsa Família? O Bolsa Família existe porque tem pessoas em situações de vulnerabilidade extrema. E o Estado ele tem que garantir uma condição mínima, conforme os direitos sociais, para que essa pessoa tenha dignidade. Só que para mim, Cristiano, que estou empregado, que estou trabalhando, esse Bolsa Família ele não é necessário. Porém, eu, Cristiano, pago, assim como muitos de vocês pagam, para que a Dona Maria, o Sr. Zé, o Sr. Antônio, a Joana, a Josefina, ela receba Bolsa Família, para poder equilibrar. Vocês vão depois estudar mais à frente no direito a questão da contribuição tributária de progressão linear de acordo com renda, de acordo com capacidade econômica. Por que o imposto de renda para uma pessoa ela está na faixa, ela é isenta, para outra pessoa a faixa é de 7,5, a outra é 15, a outra 22,5, a outra 27,5? Você entendeu? É porque a pessoa tem mais renda. Imagine se todo mundo fosse obrigado a pagar 27,5% do seu rendimento. Imagine você ganhando R$1.000. Com R$1.000 você tiraria R$275. Então, R$1.000 menos 27,5%, menos 27,5%, você teria o quê? Você teria aí R$700 praticamente. Você teria aqui, ó, R$725. Agora imagine você, por exemplo, você Rayane, você Fernanda, vocês todos, os 61 que estão aqui, todos que se desejarem irão ser aprovados no concurso público que desejar. Só que escolha o concurso público não pelo que você vai receber do concurso. Escolha um concurso por aquilo que você sente que é para você fazer. Não vai querer ser juiz porque juiz ganha mais, não vai querer ser promotor porque o promotor ganha mais. Se você é para ser delegado, vai fazer concurso para ser delegado. Se você é para poder ser policial militar, vai fazer o concurso para ser FO, vai ser policial militar. Já vai entrar como oficial, vai chegar ao cargo de coronel.
Se você tem que ser, se você vai ser serventuário, não interessa, você vai fazer o concurso que você quer. Receita Federal, Polícia Federal, não interessa. O Itamaraty, que é maravilhoso. Aí você tá lá recebendo lá os seus 20 mil reais. 20 mil reais você vai ter que pagar também os 27,5%. Nesses 20 mil reais, 27,5% representam 5.500 reais. Ou seja, você ainda vai ter 14.500 reais de renda. Faz diferença 27,5% para você e para outra pessoa? É muita diferença. Por isso que a gente tem uma progressão linear, que é o princípio da equidade. O tratamento diferenciado na carga tributária. Por isso, Rai, que a gente tem essas leis criadas. Por que a gente protege a criança e o adolescente? Por que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque é condição de vulnerabilidade. A criança e o adolescente, ela ainda não está preparada para a vida em sociedade. É extremamente influenciável. Eu, Cristiano, sou contrário, e aí é posicionamento meu, eu sou contrário à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente como ele está hoje. Porque ele é utilizado para proteger alguns indivíduos que praticam condutas delitivas. Na minha percepção, crimes como o tráfico de drogas e o homicídio, por exemplo, e o estupro, eles deveriam ser punidos como adultos. Ok? Tráfico de drogas, homicídio e estupro, eles deveriam ser punidos como adultos, independentemente da idade. Acabar com a idade penal para esses 3 crimes, para essas 3 condutas delitivas. E ele ser julgado como... tem 10 anos, julgado como adulto. Tem 15 anos, julgado como adulto. Não interessa. Posicionamento meu, pessoal, ok? Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele visa proteger. Nem toda criança que tem 10 anos tem a maturidade igual. Às vezes você tem uma criança de 10 anos que tem uma maturidade de 16, 17 anos. Às vezes você tem uma criança de 10 anos que tem uma maturidade de 10. Às vezes você tem uma criança de 10 anos que tem uma maturidade de 6. Por isso o Estatuto da Criança tem um tratamento diferenciado. Por que tem o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso porque o idoso já entregou toda a sua juventude, já entregou toda a sua força, toda a sua vitalidade para que a sociedade se desenvolvesse. Então a gente vai preservar, vai proteger ele. Na minha percepção, não precisaria do Estatuto do Idoso. Desde que a sociedade ela fosse educada. Desde que a sociedade ela soubesse valorizar o cidadão. Não só porque ele é idoso, é porque ele é cidadão. Se ele soubesse respeitar. Não precisaria das leis. Seria tão bom, né? Seria tão belo. Eu não precisaria da Lei Maria da Penha se o homem soubesse que a sua companheira tem que ser respeitada e não deve, em hipótese alguma, a não ser naquele momento íntimo lá que ela peça, né? Para apanhar. Isso se ela pedir lá naquele momento. Caso contrário, você dá flores, você dá rosa, você dá carinho, você dá amor. É respeito. Aquilo que você quer receber é o que você dá. Eu não precisaria da Lei Maria da Penha. Mas como as pessoas, elas não são dessa forma, a gente cria as leis. Entendeu? Então, assim, são situações que é necessário a gente discutir. Nós estamos numa formação acadêmica para atuar junto aos poderes, né, do Estado. Muitos de vocês serão concursados, serão juízes, serão promotores, serão advogados, delegados, policiais, né, de alto comando, né, serão oficiais das polícias militares e das forças armadas, caso queiram, né, serão embaixadores se fizerem aí o concurso do Itamaraty, ou pelo menos farão parte do corpo, né, das relações diplomáticas brasileiras. Então, assim, todos vocês terão capacidades. A única pessoa que vai impedir de você chegar onde você quer é você mesmo. Então, assim, todos nós sabemos. Então, a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter essa percepção. O russo é melhor que nós? Pior do que nós? Não. O americano é melhor, pior do que nós? Não, eles são iguais a nós mesmos. A gente não tem diferença. O africano, ele é melhor ou pior? Não é, ele é igual a gente. A gente tem que respeitar a pessoa porque ela é pessoa, na minha percepção. É o que eu entendo, é o que eu ensino para os meus filhos. A gente tem que respeitar a pessoa porque é um ser humano. Não importa quem que ele seja, não importa a condição econômica, não importa a cor, a orientação sexual, não importa nada. É uma pessoa que tem que ser respeitada.
tá? Então, por isso que é interessante, tá? Espero ter conseguido, minimamente, ter conseguido te explicar. Falo pra caramba, eu sei, mas não tem como. É claro que qualquer tempo é bom ser tratado, mas que quando vier com essa percepção tratada, deixe ser o melhor. Sem dúvida. Na verdade, isso vem de casa, tá? Isso vem de casa. Não é na escola, não. É obrigação de pai e mãe ensinar isso para filho. Escola não educa. Escola orienta, instrui. Professor, Pois não. então, a questão ela envolve muito mais do que eu tentei falar e do que você falou. Sim. Realmente, eu acho que educação vem de berço, vem de escola, ó, vem de casa, mas a escola, não estou falando que a escola tem que educar, não. Sim. E tudo quando você vem assimilando as coisas desde cedo, já vem com um convívio, não só em casa, mas uma coisa tem que ser coerente com a outra, tem que ser tratada na escola, em casa, mas desde cedo, para se tornar um adulto melhor, um velho melhor, e assim, isso, quando é tratado já jovem, você já passou por várias outras fases, o entendimento é muito difícil, sabe? Não estou falando por mim, eu falo pela maioria, pelo que eu Sim. vejo, sabe? Igual, por que outros países se dão melhor em termos de política, educação, saúde que a gente, igual os japoneses? É porque eles previnem. Lá tem menos farmácias do que no Brasil. Mas é por quê? Porque isso, infelizmente, é cultural aqui no Brasil. É cultural ser corrupto. Infelizmente. A gente vai falar, não é certo, papapá, é certo. Mas o quê? A gente vem engolindo, vem empurrando com a barriga algo que a gente não concorda, mas ninguém tem coragem de fazer nada. Ou boa parte da população não tem coragem, entendeu? E aqueles que tomam a frente é taxado como um monte de coisa ruim, porque tem coragem de fazer algo que a maioria não tem. E a minoria não tem voz, entendeu? Ô, Angélica, eu vou virar para você e vou fazer uma pergunta. Como é que a gente resolve isso? Tratando desde cedo. Agora, não estou falando que agora temos que ser omisso, não. É claro que tudo, quando aprendi hoje, Pata, a partir de hoje eu já vou mudar, minha visão é outra e tal, mas eu tenho que fazer algo. É dando voz a alguém que pode fazer alguma coisa para mim, os políticos. Mas, vamos lá, vou fazer de novo a pergunta, você vai chegar... Porque você falou do Japão, e eu vou te explicar, é para casar, porque está dentro do tema nosso. Se eu estivesse fora, eu cortava. Mas, como é que a gente muda isso? Dando referências, Zé. A gente tem referência lá no Japão, deu certo, pronto, vão acolher, vão abraçar e vão botar o pau para quebrar. Mas é fácil, a gente fala. Mas e aí, tem que ter quem? Eu, você e todos aqui, vamos lá, vamos fazer um abaixo-assinado, qualquer coisa. Não vai resolver. Vai resolver a gente saber colocar pessoas que têm o mesmo ideal, o mesmo propósito, para poder defender a gente, porque a gente não tem voz, mas a voz de todos nós é a voz daqueles grandão que estão lá que só fazem merda. Mas eles estão lá por quê? Porque a gente colocou, infelizmente. Mas por quê? Porque a cultura nossa é corrupta e a gente identifica, não estou falando eu, mas a gente vai falar a gente, porque é a maioria. Identifica com quem? Com os danados dos corruptos. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estou entrando nesse meio sujo, que é a política, porque eu ajudei a prender os políticos da minha cidade. Foram presos 7 vereadores aqui, por rachadinha. Faltaram 12 vereadores e um prefeito. E é por conta desses 12 vereadores e esse prefeito que eu estou colocando meu nome. Porque eu sei que alguns deles vão ser reeleitos. E o prefeito, eu acredito que, infelizmente, ele vai ser reeleito. Para vocês terem ideia, a minha cidade, segundo o município, teve um investimento de quase 400 milhões de reais na saúde entre janeiro de 2019 a abril de 2020. Isso, em 4 anos de mandato, dá algo em torno aí de 1 bilhão de reais investidos na saúde. Com 1 bilhão de reais na saúde, a minha cidade não tem um hospital. Os postos de saúde da minha cidade não possuem equipamentos para atendimento do público. Não possuem estrutura adequada para a sociedade. Eu fui levado a sair da minha zona de conforto por causa do meu pai. Meu pai brigou comigo, falou que eu não poderia discutir política e corrupção com ele mais se eu não me candidatasse.
E ele me tirou da zona de conforto, eu me coloquei à disposição. E muitas pessoas que eu tenho conversado, tem muitas pessoas que viram para mim e falam assim, olha, mas um só não faz diferença. Faz. Um só faz diferença, se ele fizer certo. Ele inibe a grande maioria dos outros de fazer errado. Então a gente tem que aprender a votar. E também a sair da zona de conforto e a participar da política. Votar, como quem não está aí no meio, vota melhor. Não vota lá no Zé das Couve, não vota no João da Padaria. Vota em quem tem capacidade, quem tem correição para poder tentar buscar e mudar, fiscalizar enquanto vereador e executar o serviço. Aí a gente vai conseguir mudar um pouco. Ok? Aí a gente vai conseguir mudar um pouco. Ô, Júlio, minha mãe não queria que eu me candidatasse. Minha mãe tem medo que o pessoal vai me apagar, entendeu? Mas é uma escolha minha. Eu tô colocando a minha cara à tapa. Minha mãe tem medo que o pessoal entre, porque o ponto que eu quero fechar é a sangria da saúde, principalmente. O resto a gente consegue devagarzinho. Mas a saúde dá para estancar e mudar aqui, fazer minha cidade ficar uma Suíça na saúde. É complicado. Vamos lá, então assim, olha. Ninguém duvidará, por exemplo, que há decisões judiciais ou sentenças que pode ser comprovado com o quê? Com verificação. Vamos voltar aqui. Perdi o feito. Professor. Pois não. Eu queria dar um pitaco aí com relação às cotas, porque eu tinha uma, e eu sei que o assunto é interessante, eu tinha uma posição com relação a cotas, hoje eu penso um pouco diferente. Entendi. Eu também me sentia até um tanto quanto lesado com essa questão das cotas, até analisar por outro ângulo, ou ler alguma coisa, entendeu? E eu acho que hoje essa questão das cotas é extremamente importante, porque se você fizer isso na universidade, por exemplo, pode fazer um teste aqui. Eu sei que nem todo mundo tem a foto aí, mas se você pedir para a galera abrir o vídeo aí, ou todo mundo colocar uma foto, você vai observar que são poucos negros. E isso não é uma realidade só da nossa sala, isso é uma realidade quase que de todas as universidades do Brasil. E tendo em vista que mais da metade da população é negra, é um tanto quanto curioso isso, né? Então, assim, eu acho que no Brasil ainda é difícil falar que em equidade, né, em igualdade com relação ao racismo, essa coisa da cor da pele, eu acho um negócio complicado. Como eu te falei, eu mudei de opinião de um tempo para cá, eu era extremamente contra, por julgar só vamos dizer assim, do ponto de vista eu entendia que essa não era uma questão racial, e sim social. Sim. E ainda concordo, a Rayane colocou um negócio interessante das cotas, né? Voltar mais, acho que tem que expandir a coisa ainda mais para o lado social também. A questão financeira pesa demais. Mas o lance, eu ainda entendo que a gente ainda está, essa questão do racismo estrutural, essa coisa do racismo ainda existe muito no Brasil. Concordo, e é velado. O pior que é velado. Tá? O pior aqui no Brasil é que ele é velado. A gente brinca, a gente faz piada. Eu falo por mim, eu tô aprendendo. A Angélica falou, eu tô aprendendo, eu tô me policiando. Não é questão do ser politicamente correto, tá? Mas é a questão da empatia, é o que você acabou de falar aí, Anderson. É a questão da empatia. Eu tenho um estagiário aqui no escritório, ele é homossexual, né? Isso não faz diferença nenhuma, porque é um ótimo profissional. E ele é muito amigo do meu sócio. Estudaram juntos, trabalharam juntos num outro lugar, né, na fábrica aqui na Uzi Minas, que é a empresa aqui. E eles, por conta da relação deles, um chama o outro de viadinho. Aí eu chamei esse garoto, né, e conversei com ele. Falei assim, olha, você se sente mal? Porque, assim, eu escuto as piadinhas, né, mas eu quero saber como é que você se sente em relação a isso, se isso te afeta, se isso não afeta. Ele virou e falou assim, pra mim faz diferença nenhuma. Eu falei assim, não, tô falando sério, isso te afeta, você não gosta, né, eu vejo as brincadeiras. Ele falou assim, não, pra mim é tranquilo. Eu não tenho, mas tem pessoas que não gostam. Eu falei, concordo.
Então, assim, a gente tem que ter empatia. Às vezes você vai estar com o seu amigo, você vai fazer uma piada, você vai falar alguma coisa, e isso não vai afetar para ele. Porque ele sabe que aquilo é uma piada, às vezes até uma forma carinhosa. Eu tenho amigos meus que não são homossexuais que eu chamo de viado. Né? Eu falo, seu viado, não sei o quê. Viado, na verdade, um viado é um animal, né? Mas assim, então, assim, às vezes uma pessoa que vai escutar isso, ela pode se sentir ofendida. Então, assim, a necessidade do respeito, a gente ser policiado, não é o politicamente correto, mas é a gente ser policiado para poder perceber que, às vezes, uma fala ou outra, ela vai afetar um indivíduo. Né? Então, assim, é complicado, é complicado. É um tema legal, você tá vendo assim, é um tema que vai, mas o nosso racismo, às vezes, ele é estrutural. Né? Igual você falou, é estrutural, ele é velado. Eu tô aprendendo, por igual, eu não tô falando mais negro, eu tô falando preto. Eu vi um vídeo de um nigeriano, ele falando assim, ó, tudo que você chama de preto é bom, uma grana preta, né? Agora, quando você fala negra, peste negra, viúva negra, né? Já o negro vem no tom de pejorativo, a coisa tá negra. Então, assim, então você tem essa situação, né? Mas é legal. É isso que a gente está fazendo, tentando mesclar a nossa aula, traz alguns assuntos sociais, a gente vai construindo, a gente vai se modificando. Eu tenho 10 anos que eu estou lecionando, cada ano é uma mudança. Essa matéria, por exemplo, eu trabalho ela, já trabalhei várias vezes, nunca vai ser a mesma. Eu não consigo, se eu der a mesma aula amanhã, eu não vou conseguir falar as mesmas coisas, porque assim, eu tenho o estandarte, que é o texto base, vamos falar assim, a gente vai construindo de acordo com a aula e vai se transformando. Então eu nunca consigo dar a mesma aula. Se vocês verem, por exemplo, se eu subo para o YouTube, se você ver essa mesma aula lá no YouTube, no meu canal lá, você vai ver que a aula é completamente diferente. Mesmo assunto, mesmo tempo, mas é completamente diferente. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente estava mencionando aí, no âmbito da prática jurídica, não é incomum se deparar com afirmações de que uma decisão ou sentença judicial é subjetiva por expressar opiniões e crenças dos juízes vinculados ao conteúdo legal. Isso a gente tratou. Não raro também são as alegações que determinado ato legislativo atende somente aos interesses do grupo minoritário que o produziu, razão pela qual se diz que tal ato é subjetivo. Também nós mencionamos isso aí. Então, passando para outro slide, né, para outra tela, ninguém duvidará que a decisão ou sentença judicial exista, obviamente, porque ela está lá no mundo, né, ela foi prolatada, então ela está vinculada, ela está materializada, fato que pode ser comprovado com a verificação dos autos processuais, ou na publicação do Diário Oficial do Judiciário, ou no repositório de jurisprudência dos tribunais. Então, ainda que as decisões elas sejam pautadas em pensamentos personalíssimos, pessoais, vai encontrar ali. Quanto ao ato legislativo, sua existência pode ser constatada na publicação do Diário Oficial do órgão competente que o produziu. Além disso, o aparato coercitivo do Estado está disponível para ser utilizado tanto no cumprimento da decisão ou da sentença judicial, quanto do ato legislativo. O que seria isso? É o Estado policial. Ô, Cristiano, pois não, Fefe? Só me recorda a questão da jurisprudência, quando um juiz determina alguma coisa e o outro juiz utiliza aquela decisão do juiz para decidir o dele, não é isso? A jurisprudência mas a jurisprudência, quando a gente fala, Fê, a jurisprudência ela não é criada por um juiz monocrático. A decisão ela é criada, quando ela é decisão criada por um colegiado, nos tribunais, entendeu? Sejam eles tribunais estaduais, regionais, ou nos tribunais superiores. Então, assim, a jurisprudência, na verdade, está mais ligada às decisões reiteradas sobre aquele assunto. Você tem decisões de base comparativa, por exemplo. Se você pegar o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a possibilitar, por exemplo, a adoção conjunta de pessoas de mesmo sexo. Então, um casal de homens, um casal de mulheres, né? Ir lá e adotar uma criança. O estado do Rio Grande do Sul entende que isso é possível, já que não há vedação, já que o Estado entende enquanto entidade familiar, já que o Estado ele autoriza o casamento, a regulamentação das oficializações das pessoas de mesmo sexo, né, a resolução do CNJ de 2014, 2016, a gente tem que ver qual que é a data aí, foi o ministro Joaquim Barbosa à época, ele era
presidente do CNJ. E aí veio a decisão, né, do lado do Rio Grande do Sul. Minas Gerais não aceita. Você pega São Paulo, não aceita. Aí aonde que vai sair uma jurisprudência sobre isso? É quando houver decisões dos tribunais, depois vão ser recorridas ao STJ, que é o Tribunal Superior da Justiça Comum, ao STJ. Então ali já passou a ser vai incidir para todos os tribunais. Agora, se for ações dentro do estado do Rio Grande do Sul, ações em Minas Gerais, as decisões do próprio tribunal do estado já vai influenciar nas decisões dos juízes. Aí já é uma jurisprudência, você está mostrando para o juiz, olha, eu estou querendo isso e o tribunal, ele já está decidindo como eu quero. Se você não me der, eu vou recorrer e o tribunal vai reformar. Então adianta meu processo e dá do jeito que eu estou querendo. É mais ou menos essa a ideia, tá? Você vai mostrar para o juiz que já tem uma decisão sobre aquele assunto e por conta disso, a decisão ela tem que seguir aquele caminho. Isso seria a jurisprudência, tá? Então assim, essa situação, né, você tem um aparato, a gente estava mencionando, aparato coercitivo do Estado. Então o Estado de polícia, né, o Estado policial. Então quando você tem uma lei, quando você tem uma decisão judicial, se ela não é cumprida, o Estado, ele através da força, né, através da polícia, do Estado de polícia, do poder de polícia, ele vai coibir, ele vai subjugar o cidadão, ele vai subjugar a sociedade e obrigar a exercer, a cumprir aquilo que está predeterminado na lei ou na sentença judicial. Quer ver como é que funciona? Olha, eu comprei um carro aí do Miguel Ângelo, né? Comprei um carro do Miguel Ângelo e paguei, só que o Miguel não quer me entregar. E aí eu vou lá e faço o quê? Eu faço lá uma emissão na posse do veículo, né? A entrega do veículo, uma busca e apreensão. Ah, mas o Miguel fui lá com o oficial de justiça, o Miguel não quis, o oficial de justiça na hora liga 190, baixa a força policial, vai tirar com força. Né? O juiz chama, vamos lá, eu coloquei o Marco Túlio como testemunha do processo. Marco Túlio foi notificado, ele foi cientificado, ele sabia que ele tinha que estar naquele dia no fórum para depor como testemunha no processo, mas ele não compareceu, ele não tem justificativa, ele simplesmente não quis ir, mesmo devidamente intimado a comparecer. O juiz vai fazer o quê? O juiz vai mandar a força policial ir ao encontro do Marco Túlio e o conduzir coercitivamente, através da força, até o fórum para que ele seja a testemunha, para que ele venha a depor. Então, assim, é o poder, é o Estado de polícia imperando, tá? É a força coercitiva do Estado. Então, nós temos também, né, a existência de decisões, ou sentenças, ou até de ato legislativo, né, mas se a existência da decisão do ato de sentença é incontestável, ou seja, você não questiona, e ainda assim, estas não são consideradas objetivas em duas possibilidades. Nós temos a primeira aí, ou o conceito da objetividade não se relaciona com a existência empírica do direito, constituindo-se algo independente deste, ou seja, uma decisão fora que extrapola a ciência jurídica, a ciência normativa, a legislação vigente, e o conceito de objetividade, embora se relacione com a existência empírica do fenômeno jurídico, apresenta essa questão apenas como um dos seus componentes, mas não como a totalidade do conceito. Então, olha só, nesse segundo ponto aí das possibilidades, do aspecto objetivo, a gente pode pensar, por exemplo, a criação, no ponto 2 aí, a criação do crime de homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. É uma decisão, né, uma sentença judicial, é um acórdão judicial. O acórdão é uma sentença, para quem não sabe, tá? O acórdão é uma sentença, e essa sentença, ela é proferida por um tribunal, por um colegiado, por isso que é chamado de acórdão. Acórdão os ministros, os desembargadores, os julgadores, eles acordaram sobre aquele posicionamento pelo voto, através da maioria ou na condição absoluta, tá? Então, você tem essa situação, a criação do crime de homofobia é um exemplo deles. Então, se você tem a situação, você tem aí uma decisão no período da pandemia do Supremo Tribunal Federal, retirando da União competências constitucionalmente asseguradas e delegando para os municípios e para os estados da União a competência para legislar e exercer a tutela em matérias relacionadas a atividades comerciais, ao combate da Covid,
Tá tudo aí, a gente consegue visualizar dentro do nosso dia a dia, do que vem ocorrendo, né? E o conceito de objetividade inclui, então, que é a existência empírica do fenômeno jurídico, ou seja, do direito positivo, mas não só isso. Trata-se de um conceito com estrutura teórico-prática complexa que se constitui e se relaciona com o direito de forma intricada, ou seja, ele está umbilicalmente ligado, né? E o direito ele tem um objetivo a ser alcançado, ele tem um porquê, ele tem um para quê, né? O direito ele tem que ter uma finalidade, por isso o conceito da sua objetividade, qual o seu caminho, qual o seu fim, aonde ele quer chegar, o que você quer atingir. E aí vai voltar lá naquela conversa que a gente teve, naquele debate que nós tivemos há pouco com a Rayane, quando eu falei o quê? O princípio da equidade, né? Quando você pega e cria normas que às vezes aparentemente contraria até mesmo o texto constitucional, porque você tem um objetivo. O objetivo é o quê? Mitigar, diminuir as diferenças para que haja efetivamente a igualdade. E aí foi o que o Anderson mencionou, a questão das cotas. Hoje ainda existe o preconceito estrutural, ainda existe o preconceito velado. E eu vou virar para vocês e vou falar uma coisa extremamente triste. Isso nunca vai acabar. Porque quem tem que mudar não é a lei, tem que mudar é o ser humano. E aí vai casar aquilo que a Angélica ali colocou, tem que começar desde cedo. Não adianta eu criar uma lei. Eu tenho que transformar o ser humano, eu tenho que transformar a sociedade. Nenhuma lei vai fazer o sujeito respeitar. Tenho quase convicção que quase todos vocês, eu tenho convicção que quase todos vocês aqui devem ser cristãos. Independente se são católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, não interessa. Mas quase que todos vocês são cristãos. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falando sobre não, sim, mas só vocês vão entender. E ela estava falando sobre a violência praticada pela mulher. Esses dias não, tá falando, é na aula, na minha aula, eu dou aula do projeto integrador aqui na minha cidade, né, aqui em Patinga, e eu estou trabalhando com eles no segundo período, né, cidadania, gênero e inclusão, né, e um grupo está escrevendo sobre a questão da mulher negra, mais focado para caso das mulheres negras. Aí uma aluna estava questionando, falando que as mulheres são subjugadas, que as mulheres são submissas e muitas mulheres não falam, e às vezes as mulheres acham que o problema são delas mesmo, que elas são as culpadas. E eu fiz um processo de reflexão, olha só, eu sou cristão, tá bom, pessoal? Eu sou cristão, eu tenho a minha fé, mas eu sou crítico. Eu fiz um questionamento para ela, falei, olha, de onde que vem esse sentimento de subjugamento, esse sentimento de que o homem, ele manda? Aí ela falou assim, vem da Bíblia. É da Bíblia. Você vai pegar a Bíblia e vai falar lá, mulher, subjugue seu marido, aceite. Ela, mas tem interpretação diversa. Não, mas é interpretação. Mas está lá, é objetivo. Então, você tem uma coisa, uma carga. E aí a interpretação é ela que vai mudar. Na verdade, o subjugar ali, que fala para a mulher, o estado patriarcal que vem dentro da Bíblia, né, a mulher, aquela época, a mulher era um objeto meramente para poder reproduzir, gente. A mulher era para reproduzir. Ela era vista como um objeto sexual de reprodução, um zero à esquerda. O marido queria aliviar suas necessidades e ia lá e usava. Mulher, se prepara que eu quero te usar, sabe? Como é que tá aqui? Eu não consegui pegar essa ruxa aqui. Falta políticas de empoderamento da mulher para quebrar a submissão cultural. Não concordo não, viu, Marilane? Eu não concordo não. Não falta empoderamento.
Que política de empoderamento? A mulher já é empoderada, só pelo fato dela ser mulher. Cristiano, Pois não, fala comigo, Mari. eu também envolvo com a questão desse período eleitoral Sim, sim. e estou no governo também. Mas quando eu falo isso, e faz parte, né, da Associação Mulheres em Ação de João Molevade, justamente nas ações da violência contra a mulher e demais ações de empoderamento. O que se percebe com a falta dessas políticas, porque hoje, a maioria assim, que a gente vê dos candidatos, eles falam assim da casa da mulher, né? Ah, sim. É a mesma coisa eu falar assim, a casa de apoio aos pacientes com câncer. Eu tenho que evitar, né, fazer políticas de prevenção com que as pessoas utilizem essa casa de apoio para não ter o câncer, né? E da mesma forma, quando a gente fala casa da mulher, eu tenho que ter ações, né, que eu contribui que essa mulher não utilize essa casa por ter sofrido a violência, de todos os aspectos, moral, a violência física, em todos os aspectos. Quando eu falo em empoderamento da mulher, é essa política de submissão. Então, quando eu falo de ações de empoderamento, é de captação, a gente faz muita reunião e vê, principalmente nas comunidades, tanto hoje mesmo as questões até mesmo em diferentes classes sociais, mas eu vejo uma restrição da fala, Sim. sabe? A submissão, principalmente quando tem a presença do seu companheiro do lado. Então, a partir do momento que ela fala, que ela é empoderada, que ela se desenvolve, né, na sua sustentabilidade, essas ações, porque o pessoal pensa muito de rede de enfrentamento, mas não pensa numa rede de construção, de capacitação, de formação a essa submissão. Tem essa cultura, sim, tem essa cultura de submissão, e algumas religiões, você vê, teve um vídeo recente de um pastor que a mulher estava gravando o vídeo, ele foi lá e deu um tapa nela, do nada, entendeu? Então, a partir do momento que a mulher começa a analisar, avaliar as suas ações e ser empoderada, ela não vai deixar que uma ação dessa venha acontecer. Eu falo sempre assim, não é brigar, mas se posicionar. E a gente vê isso em várias reuniões que a gente faz, né, nesse sentido, o calar, né, a submissão do calar. Então, por isso que eu falo nessa política, está faltando isso. E os pensamentos, né, numa campanha que você vê, o discurso que fala, né, principalmente os candidatos são muito disso, né, focada mulher, a violência mulher, não sei o quê, uma série de fatores, mas envolve a mulher em si não é a mulher sozinha, é a mulher família, é a mulher no seu estado de saúde, é a mulher na sua independência financeira. Então, são políticas estruturantes que devem ser analisadas para muda esse novo cenário aí de submissão e de violência. Não, nesse ponto aí, Mari, eu concordo contigo. Quando eu falei da questão do empoderamento, particularmente, eu entendo que a mulher já é empoderada pelo simples fato dela ser mulher. A mulher aguentar uma gestação de 9 meses. Não vou falar mulher, não. O sujeito, vou falar assim, o sujeito aguentar uma gestação de 9 meses. O sujeito aguentar mensalmente uma carga hormonal imensa, né, que leva a um processo de liberação de fluidos para transformação. Né, o sujeito aguentar uma sobrejornada, né, trabalhar no comércio, trabalhar na fábrica, chegar em casa, cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar de menino. O que falta, na verdade, é essa pessoa saber o poder, saber quem ela é. E, principalmente, se respeitar. Nenhuma mulher se respeitando permanece no mesmo ambiente que um homem que levantou a mão para si. Nenhuma mulher que se respeitando
continua a manter um relacionamento com um sujeito que gritou com ela, que a violentou. Na verdade, não é, na minha visão, não é empoderamento. É falta de autorrespeito. Falta saber o valor que tem. Tem uma fala feia que é muito usada, fala assim, é mulher de bandido, gosta de apanhar. Isso é cultural porque a nossa sociedade é machista. Eu sou homem, eu tô falando isso pra você. Eu tive a felicidade de casar com uma estrangeira. Eu acabei casando com uma russo-ucraniana. A cultura é diferente. Eu tive que me adaptar, ela se adaptar à minha cultura. Mas tudo foi possível por conta de respeito. Por mais erros que eu tenha, fui buscar longe. Por mais erros, não preocupa não. Por mais erros, por mais problemas que eu tenho, por exemplo, eu quando era jovem era extremamente mulherengo. E quando nós decidimos viver juntos, ela queria vir para o Brasil para a gente morar junto, falei com ela, não. Você não vai vir atrás de homem, você vai vir com seu marido. Eu fui para lá e casei com ela lá, e ela veio depois que nós casamos. É saber respeitar. O homem também tem que saber respeitar a mulher. É isso que falta, na verdade a palavra que falta é respeito. Respeito, nada mais que isso. A gente não precisa de políticas de empoderamento, a gente não precisa de políticas para grupos LGBTQIA+, a gente não precisa de políticas para questão de cotas raciais, a gente precisa de respeito. É a única coisa que falta na nossa sociedade. Respeito ao dinheiro público, respeito ao cidadão, respeito ao consumidor, respeito ao eleitor, respeito à mulher, respeito às pessoas de matriz africana, respeito às pessoas do grupo LGBTQIA+. O que falta é respeito. Não se precisa. A política pública, na minha perspectiva, tem que fazer o quê? Para aquilo que é carente. Aí que está o problema. Se a gente não tem respeito, tudo fica carente. Por isso que a gente tem que fazer o processo de empoderamento da mulher. Por isso que a gente precisa criar uma lei para proteger, né, de homofobia, criminalizar a homofobia. Por isso que a gente precisa fazer uma lei Maria da Penha para poder gerar uma proteção para a mulher que é violentada, para afastar o sujeito do lar. E muitas mulheres acabam aceitando aquilo ali porque ela precisa, ou ela acredita que ela precisa daquele sujeito para se manter, que na verdade não precisa. Porque se ela sair da vida desse sujeito, tudo que aquele sujeito conseguiu construir, ele não vai construir porque ele vai dilapidar. Que normalmente é a mulher quem consegue fazer o cerne para as coisas se desenvolverem. Então assim, o que falta é percepção, sabe? O que falta é respeito, é percepção mesmo. E eu concordo, tá, Mário? Eu faço assim, eu gosto de jogar assim para crítica, para a gente pensar, levar essa reflexão. E aí vem... Mas sim, pois não. a questão justamente é essa, né? Dentro dos pontos do chat que até a Angélica colocou, a mulher se sujeita pela ligação financeira. Então, as políticas de empoderamento dentro do contexto de formação dessa mulher, ela vai fazer se ser respeitada. Eu tenho um exemplo aqui que antes, né, agora com a extinção do Conselho, a gente não se desenvolve esse projeto, mas é do projeto da agricultura familiar. Tem um bairro aqui que as mulheres geralmente eram as mulheres da maioria dos traficantes, sofriam vários tipos de abuso, e aí elas plantavam suas hortas. Então, a gente empoderando isso, elas começaram a ter um processo de geração de emprego, uma rentabilidade, entendeu? E ela se fez ser respeitada, diminuindo esse índice de violência. Então, quando eu falo do empoderamento, é no sentido de trabalhar ações, porque dentro da política, a gente trabalha ação de formação, de capacitação, de levantar essa autoestima para ela se conhecer e ser respeitada, né, para que as pessoas possam respeitar ela em todos os sentidos, né? Exatamente. A família em si, da sustentabilidade da família. Não, é o que a gente tem que fazer. Não, exatamente, eu estou vendo aqui, li o chat agora, quando você estava falando, questão, por exemplo, se a mulher fica com o cara, não, meu.
tira o cara de casa, chama a polícia, prende, manda cadeia. Tem a Lei Maria da Penha para isso, o cara violentou, manda pro Xilindró. Ah, mas cara, vão cobrar, o Estado vai tirar lá, tira dele lá a pensão, tira esse troço. E a mulher tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar, tem que ter seu dinheiro próprio, entendeu? Não, aí não, peraí, né? Pô, dar uma facada nele, não é assim não, pô. Ao respeito é mútuo, viu, Rafa? Aí, Rafael, você fica fazendo aí friseiro, né? Então vamos lá. Até cortou aqui o meu raciocínio. Então, assim, então nós temos esses conceitos, né? Do direito, ele tá intricado. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ter esse processo de reflexão. E aí vem a teoria do Immanuel Kant, ou a teoria Rattiana, né? Pautada na teoria do Immanuel Kant, oferecer o quê? Uma importante construção conceitual acerca das normas e da estrutura do ordenamento jurídico, bem como das noções de existência, validez e eficácia. Em relação ao quê? Aos aspectos normativos. Ok? Então você tem esse aspecto. O que é uma coisa existente? O que é noção de existência? O que é eficácia? O que é validez? E aí? Ninguém? O pessoal só tá saindo aí, só tô vendo. O que não tem eficácia, Angélica? Então, a maioria das normas, das leis, elas não têm, elas existem, são válidas às vezes, mas não têm eficácia, porque não é colocada em prática como deveria ser. Ok. Então a existência significa que ela foi criada. Então ela existe. Ela é tangível. Ela é palpável. Ela está no universo jurídico. Validez significa que ela está sendo o quê? Aplicada. Ela não foi revogada. Ela não foi derrogada. Ela ainda está valendo no universo jurídico. Só para vocês terem ideia, existe uma lei de 1850 que está em vigência no Brasil. Se chama Código Comercial. Até hoje. Pouquíssimos pontos foram alterados. Ela existe e ela está válida. E aí o seu ponto, Angélica, fabuloso. Eficácia. Ela é aplicada, ela cumpre o seu objetivo. A razão pela qual ela existe é atendida, é cumprida. Se ela for cumprida, então ela está sendo eficaz. Ela está cumprindo o seu objetivo, o seu papel. E normalmente, infelizmente, as normas não são eficazes. A nossa Constituição existe, ela é válida, infelizmente ela não é eficaz. A nossa lei do SUS, ela existe, ela é válida, infelizmente ela não é eficaz. O nosso Código Civil, lei de drogas, tudo. Mas essa ausência de eficácia eu tenho que chamar a responsabilidade, a culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é nossa. A eficácia, ela vai acontecer no momento que nós exercermos o nosso papel de fiscalização e exigir o cumprimento das normas. Se a gente não fizer isso, infelizmente, se a gente não fizer isso, infelizmente, nós vamos continuar na mesmíssima condição que nós nos encontramos, se ela não piorar. Porque melhorar dificilmente vai acontecer. Então, dentro da teoria do Hart, ele vai estruturar o conceito pautado nesse triângulo, nessa tríade: existência, validez e eficácia. Eu vou, do que tange
do que tange a matéria, eu vou suspender nesse slide. Eu faço um pedido encarecido a vocês. Por favor, deem uma olhada no material que eu enviei para vocês no link do Google, tá? Dê uma olhada no material que eu mandei para vocês no Google. Eu vou encaminhar no grupo lá do WhatsApp de vocês. Vou encaminhar lá agora no grupo do WhatsApp de vocês. Por favor, deem uma olhada. Não deixe de olhar. Por quê? Porque para a gente conseguir desenvolver, será necessário que vocês dêem uma lida, pelo menos, no material, dê uma olhada, pelo menos, no material, para a gente conseguir conversar igual hoje. Né? A gente vai tentar. É interessante a aula. Pô, a gente já está longe um do outro. Né? Eu estou longe de vocês, vocês estão longe de mim e dos demais. Se a gente não conseguir criar um mecanismo para a gente interagir de forma orgânica, sem eu ter a necessidade de falar assim, fulano fala, vocês têm que interferir na aula, vocês têm que parar a aula, né? Vocês têm que falar, né? Vocês têm que falar o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês acreditam, né? Vocês têm que exigir o funcionamento da aula, para a gente poder desenvolver. Eu creio que a gente consiga desenvolver melhor assim, conversando, debatendo, levando um processo de reflexão, construindo um conhecimento conjunto. Eu passo um pouco de informação do conteúdo da matéria, que é obrigatório, né, para a gente cumprir a nossa carga horária, para a gente cumprir o nosso cronograma educacional, mas, acima de tudo, é necessário que a gente consiga desenvolver uma concepção, uma formação, né, e, através do debate, a melhor forma. Eu vou agradecê-los, agradeço demais, tá? Vocês que estão aí permanecendo, muita gente já saiu, faltou muitos, mas nós saímos aí, mais de 20 pessoas saíram, não conseguiram permanecer. Eu sei que sexta-feira à noite, o último horário, é pegada, semana toda cansada, então obrigado por vocês. Eu vou encerrar a aula, ok? Lembrando que as notas já estão lançadas lá no ADX. Quem tiver algum problema com relação a notas, me cobra, meu número está aí, eu mandei meu número para vocês, eu estou lá no grupo do WhatsApp também, no Direito a Avisos, né, me cobram lá. Rawen, não se preocupa não, eu vou ficar aqui, vou parar de gravar, para a gente conversar. Se você quiser me chamar no WhatsApp, né, melhor, fica a seu critério, tá? Pessoal, boa noite, bom final de semana, bom descanso para vocês, bons estudos. Fica uma dica aí, quem gosta, vai passar aí, quem quer ver um videozinho, um filmezinho, tem um filme na Netflix, deixa eu pegar até o nome do bichinho aqui, eu esqueci, eu vi o filme, eu particularmente gostei muito do filme. Deixa eu só abrir aqui, tô dentro do escritório, no computador a gente pega. Quem não assistiu, Enola Holmes. Quem não assistiu, assista, muito interessante o filme. Enola Holmes. Muito bom o filme. Quem falou aí de empoderamento da mulher, vocês vão entender, entendeu? É muito legal. Filme muito bem feito. Uma ótima interpretação, uma ótima atuação, todos os atores atuando muito bem. Acho que quem assistir vai gostar. Tá? Enola Holmes aí, a dica para esse final de semana, para quem quiser descansar, ver um filmezinho. Tá bom? Forte abraço. Bom descanso, fique com Deus. Encerrando a gravação, mas eu vou continuar na sala. Né, quiserem conversar comigo. Até mais.